Boa tarde. Então, quando eu falei lá atrás de Alcântara e todo mundo chamava comunista, essa é a ideia ilusória. Bom, mas estamos vendo agora que o comunista, né, o petista vai entrar, aqui tem um bando de retardado falando isso, né? Porque é um bando de máquina computadorizada, né? Como diz o garoto Spodder, né? Século XX, tecnologia programada, juventude largada sem entender nada, geração atrofiada, mais que nada fala, vida programada, mente retardada, verdadeiras massas computadorizadas. São o pessoal que fica gritando, né? Escrevendo comunista, petista, mas não é. Mas estamos defendendo o Brasil e estamos expondo coisas que alucinados ficam colocando em risco a vida de brasileiros. E chegou ao ponto que passou. Eu fui o primeiro canal a expor essas ideias e fui xingado. E hoje estamos expondo até o presidente atual, Jair Bolsonaro, está falando nisso. Nessa quinta-feira, dia 3, ele coloca, tá aqui, ó, no site Sputnik, ele cedeu ao SBT uma entrevista e fala das suas preocupações de manobras na Venezuela. Mas não citou o índio que foi morto, não citou que tem brasileiros, porque a fronteira do lado do Brasil está aberta, do lado da Venezuela está fechada. Os brasileiros que estão na Venezuela estão lá ainda, não pode sair. Você está vendo aqui e ninguém comenta nada. Mas vamos lá, vamos ver a entrevista do seu presidente Jair Bolsonaro. Vamos ver o que o seu presidente fala, né? Porque o comunista, aí uns chamam de nazista, de retardados. A Rússia mandou aí há poucos dias aviões militares e despachou também soldados para treinar militares venezuelanos. Fala-se até na possibilidade da implantação de uma base militar russa na Venezuela. Isso provocou ou provocará mudanças na fronteira brasileira? Olha, o mundo está de olho na Amazônia e não é de hoje. Quando você fala esse acordo do clima, o ECO 24, o ECO 25, tem certas medidas propostas para nós aqui, que o pessoal me critica, que eu critico essa questão do clima, que você não tem como atingir. Se reserva para nós o reflorestamento de uma área. Se você hoje em dia, Carlos, contratar 100 mil pessoas, até 2030 você vai conseguir reflorestar o que eles querem. E as primeiras medidas contra você são políticas, depois econômicas e talvez depois de força. Então nós temos preocupação tocante a isso. A Rússia, sim, já estava previsto, fez uma manobra na Venezuela. Nós sabemos qual é a intenção do governo lá, Maduro, né, ou da ditadura do Maduro. E o Brasil tem que se preocupar com isso daí. Ao longo dos últimos 20, 25 anos, as nossas Forças Armadas foram abandonadas. Né, por uma questão do quê? Política. Porque nós, das Forças Armadas, somos o último obstáculo para o socialismo. O dia que quebrar a nossa coluna vertebral, eles impõem aqui um regime de exceção aqui dentro, como Chaves fez lá. Quebrou a coluna das Forças Armadas, o coronel que não gritasse viva Chaves não saía general, e hoje tem um número absurdo de generais lá. Então conseguiu impor o regime de força dessa maneira, corrompendo, subornando e tirando o moral das Forças Armadas. Tentaram fazer conosco isso. Dilma Rousseff, por exemplo, em Quito, em 2014, uma das decisões que ela tomou lá era criar no Brasil uma Real Academia de Defesa, ou seja, para que todos na América do Sul, nós do Brasil também, nossos coronéis, passassem por essa academia para poder então, depois de uma pesada doutrinação, tá, ou imposições, promover quem bem entendesse o cargo de general. Então essa é uma grande preocupação que nós temos. A aproximação minha com os Estados Unidos é uma questão econômica, mas pode ser bélica também. Nós podemos fazer acordo voltado para essa questão, para nós aqui no Brasil. Nós não queremos aqui ter um superpoder na América do Sul, aqui não. Mas devemos ter, no meu entender, a supremacia. Isso incluiria a possibilidade de uma base militar americana no Brasil? Olha, a questão física pode ser até simbólica. Hoje em dia, o poderio das Forças Armadas americanas, chinesa, soviética alcança o mundo todo, independente de base. Agora,
de acordo com o que puder vir a acontecer no mundo, quem sabe você tenha que discutir essa questão no futuro. Quando é que o senhor vai se encontrar com o presidente Donald Trump? O senhor vai lá primeiro e ele virá aqui depois? É isso que ficou acertado com o secretário? Eu reconheço a minha posição. Tá? Nós sabemos que o presidente Donald Trump é o homem mais poderoso do mundo. Tá? Gostaria muito que nos visitasse, mas eu já sinalizei para o Mike Pompeo ontem que em março gostaria de visitar os Estados Unidos e ter uma conversa com o Donald Trump. A princípio, isso aí está pré-acertado.